paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amadas em Cristo Jesus. Estamos aqui novamente no nosso canal, Momentos de Meditação e Algo a Mais. É uma bênção estarmos juntos mais uma vez. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma bênção tê-lo conosco aqui nessa jornada. Você que já está com a gente aqui nessa caminhada, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez a mais um Momento de Meditação. Eu espero que essa mensagem, assim como as outras mensagens, também possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E para você que está aqui pela primeira vez, espero que essa mensagem te abençoe também e que você possa depois compartilhar, divulgar ela para outras pessoas, se assim for o caso. Eu queria hoje falar com os irmãos uma mensagem que é uma mensagem que, na verdade, engloba muita coisa, né? Que envolve muita coisa da nossa vida e do nosso coração. Eu queria falar sobre o bem e o propósito, tá bom? O bem e o propósito. E eu queria ler aqui com os irmãos Romanos capítulo 8, no versículo de número 28, que diz assim, ó: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente ou conjuntamente, outras traduções, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós temos o bem e o propósito. Eu queria convidar para essa conversa nossa aqui um personagem que se chama José do Egito. E eu queria ler aqui em Gênesis 45, o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim, ó: Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem imposto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então preste atenção, ó, ele diz assim, ó: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão. Depois ele diz, não foram vocês que me enviaste para cá, senão Deus. Então vamos entender essas duas questões, espelhando elas com o texto de Romanos, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem. Então é o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E nesse texto, José diz duas coisas interessantes quando ele está se dando a conhecer aos seus irmãos. Quando ele está se dando a conhecer aos seus irmãos, você sabe, não é? Que por ciúme, por inveja, né? Seus irmãos, há muitos anos atrás, tinham primeiro jogado ele numa cisterna, depois o venderam como escravo para o Egito, não é? E por causa dessa escravidão, ele também foi preso, foi para a prisão lá no Egito. Então agora ele está dizendo, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos, né, porque ele está trajado como um egípcio, fala como um egípcio, pintado como um egípcio, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos depois de todos esses anos, ele diz, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquilo que eles intentaram fazer mal, Deus transformou em bem. Então ele está dizendo, olha, não foram vocês que me enviaram para cá, porque senão vocês vão ficar achando que vocês me fizeram mal, vão ficar com essa culpa. Não é isso. Todo esse mal que vocês acharam que fizeram para mim, na verdade, foi o bem que Deus estava. Por quê? Porque através desse bem que para vocês é mal, mas que é o bem de Deus, ou seja, esse processo de Deus, é que ele me fez ser governador do Egito. Então você precisa entender que para que ele fosse governador do Egito, na perspectiva de Deus, tudo isso que para nós e para os irmãos era mal, era o bem de Deus. Por quê? Porque todas as coisas vão contribuir para o bem.
Então, todas as coisas contribuem para o bem de Deus na nossa vida. Por mais que aquilo pareça ser mal, que a gente sinta dor, que a gente sinta angústia, que a gente sofra, que a gente duvide, que a gente tenha momentos de incredulidade, nós precisamos entender que todo o processo de Deus para nos levar a algum lugar, para nos colocar em algum lugar e para nos fazer alguma coisa nessa vida e nessa existência faz parte do bem. É o bem de Deus. Por mais que para nós pareça ser mal, é o bem de Deus. Então, você precisa entender essa mensagem. Você precisa entender que todo o processo pela qual você passa, para que Deus estabeleça algum bem na sua vida, é o bem de Deus. Então, por favor, você que chegou aqui nessa mensagem, que está sentindo dores, que está passando por um processo doloroso para chegar em algum lugar, para acontecer em alguma coisa, para ir a alguma situação ou chegar em alguma condição, tudo isso é o bem de Deus. Porque Ele sabe o que é necessário para que você adquira, tenha, para que quando você chegar lá, isso de fato seja um bem. Ele entende e compreende quais são os processos necessários, por mais que pareça mal para você, mas é o bem de Deus, porque Ele sabe que precisa te amadurecer, te desenvolver, te crescer, precisa tirar algumas coisas da sua vida, colocar outras coisas na sua vida, e esse processo é muito doloroso. Mas é o bem de Deus, por favor, isso é o bem de Deus, é o bem de Deus para você, é o bem de Deus para mim. José entendeu que aquela cisterna era o bem de Deus para ele, que era ser vendido como escravo, puxa vida, é um mal, não, é o bem de Deus para mim, é o que ele está dizendo nessa frase. Ter sido exposto na praça e vendido como escravo era o bem de Deus, porque tudo isso foi o processo pela qual Deus fez o bem grandioso que foi tornar ele o governador do Egito. Aí você está se perguntando assim, pastor, esse era o propósito que ele fosse governador. Não, esse é o bem de Deus na vida do homem. É o bem de Deus. Porque o propósito é diferente. Ele diz, para que ele pudesse conservar vocês em vida. Esse é o propósito. Então qual é a diferença do bem e do propósito? O bem é aquilo que Deus faz em você. E o propósito é quando Deus usa aquilo que ele fez em você para fora de você. Esse é o propósito. Olha que coisa linda, né? Entender isso é uma coisa linda. Deus faz um bem na sua vida. Tem um processo, mas ele faz um bem. Ele te coloca no lugar, ele te coloca numa posição, ele te eleva. Alguns ele fazem prefeitos, fazem governadores, fazem reis, fazem doutores, faz pastores bem-sucedidos. Enfim, ele trabalha em muitos aspectos, fazendo um bem na nossa vida, que por mais que o processo seja doloroso, dolorido, difícil, não é? Mas tudo isso faz parte do bem de Deus. Isso é em nós. Mas que você precisa entender que isso não é o propósito. O propósito está para além da sua vida. Então você precisa descobrir primeiro o bem e depois você precisa descobrir o propósito. Senão você vai se tornar uma pessoa egoísta, mesquinha, apegada, achando que tudo isso foi só pensando em você. Não. Então José está dizendo assim, ele fez esse bem na minha vida, porque não foram vocês, foi Deus que fez todo esse bem. A cisterna, a escravidão, a prisão, e hoje o bem maior, porque tudo isso trabalhou para esse bem maior, que é me fazer governador do Egito, mas com um propósito, para a vossa conservação de vida, para que vocês tivessem uma sucessão, porque Deus estava construindo um propósito maior, que era construir uma nação chamada Nação de Israel, para que dessa nação nascesse o Salvador, o Messias, o nosso Cristo amado. Então você precisa entender que Deus está fazendo um bem na sua vida com todo esse processo, mas é por um propósito, e o propósito é para além da sua vida, é para usar você para além, para muito além da história da sua vida pessoal. É com essa história que você tem que ele vai curar a gente. É com essa história do bem que ele está fazendo na sua vida e que você vai ver vidas sendo transformadas. É com esse bem que ele está fazendo na sua vida que você vai ajudar gente que você nem imagina em tantos lugares que você nem compreende, nem faz ideia. É o propósito. Deus vai usar a sua história, sua vida, sua caminhada e o bem que ele está fazendo em você para que muita gente seja ajudada na
sua casa, na sua família, na sua parentela, no seu bairro, na sua cidade, muitos lugares. É assim que a gente precisa compreender como as coisas de Deus funcionam na nossa vida e na nossa existência. Então, por favor, meu querido, minha querida, minha amada, que chegou aqui nessa mensagem, você precisa entender o bem e o propósito, porque todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem, que é o que ele faz na nossa vida. Para que esse bem que ele faz na nossa vida se transforme num propósito. E o propósito está para além, para fora da sua vida, para fora da sua existência. Entenda qual é o propósito que Deus tem em ter te abençoado como Ele tem te abençoado. Qual é o propósito que Deus tem de ter te colocado no lugar aí onde você está. Qual é o propósito de Deus ter construído toda essa trajetória de dor, de sofrimento, movido com muito ciúme, inveja de pessoas, mas tudo isso é o bem. Mas qual é o propósito disso? Quem você precisa ajudar? Quem você precisa ministrar? Quem você precisa fortalecer? Para quem? Para longe, para além da sua vida. É que Deus está construindo esse bem para estabelecer um propósito. Então essa mensagem é sobre o bem que Ele faz em nós e o propósito que através de nós Ele estabelece na vida dos outros. Deixa essa palavra preencher seu coração, deixa essa palavra ser ministrada dentro da sua vida. Porque quando a gente não entende isso, como eu já disse, a gente se torna apegado, a gente fecha o coração, a gente despreza as pessoas. Por quê? Porque a gente não entendeu que o bem que Deus fez em nós, e esse bem muitas das vezes é carregado com muita dor, tem um propósito. E esse propósito está para fora e para além da nossa vida. Amadureça isso dentro do seu coração e você vai ver que esse ciclo é abençoado e abençoador na história das nossas vidas e dos nossos corações. Deus te abençoe, querido, querida, amado, amada, que chegou aqui nessa mensagem. Eu queria orar por você, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, de mais uma vez poder orar e abençoar a vida de tanta gente que o Senhor tem trazido. Para mim é tanta gente, é muita gente. Os nossos inscritos, a nossa audiência aqui, para mim fosse 1, 2, 3, só a palavra diz, nós tiverem 2 ou 3 reunidos, para o Senhor já é muita gente. Para mim também é. Que o Senhor tem trazido aqui para que essa palavra seja ministrada. Então ajude essa pessoa a entender isso, entender o bem e o propósito. O bem é aquilo que o Senhor faz em nós. O propósito é aquilo que o Senhor fez em nós, que o Senhor quer usar para fora da nossa vida. Ajuda a gente a amadurecer isso, para que um coração egoísta, amargurado, apegado, não chegue na história do nosso coração. Abençoa cada pessoa que chegou aqui nessa mensagem, com essa palavra, que fortaleça, renove, ministre e que faça ela ter a consciência certa para as coisas certas. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Se você quiser assistir outras mensagens que estão aí para trás, tenho certeza que vai te abençoar. Também temos alguns shorts aí, não é? E que tem algumas perguntas e respostas. Fique à vontade, Deus te abençoe, tá bom? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no canal, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, tá bom? E eu aguardo você aqui no nosso próximo encontro, porque toda segunda-feira nós temos um vídeo aqui no nosso canal Momentos de Meditação e Algo a Mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.